Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre controle de qualidade em obras. O controle de qualidade envolve o controle tecnológico da execução dos serviços, controle tecnológico dos materiais utilizados na execução dos serviços, ensaios laboratoriais de concreto, dosagem e controle tecnológico. Primeiramente, vamos verificar alguns conceitos e diferenças de anomalias que podem surgir nas edificações. Então, vamos falar um pouquinho sobre rachaduras, trincas e fissuras. Quais são as diferenças? Então, temos aqui as fissuras. As fissuras, elas atingem a pintura, massa corrida, azulejo, com espessura de 1 milímetro e é considerado de menor gravidade. Geralmente são estreitas e alongadas, mas não possuem problemas estruturais. As trincas, elas são um pouco mais perigosas que as fissuras, porque elas têm uma abertura maior do que as fissuras. Enquanto as fissuras têm uma espessura de 1 milímetro, as trincas elas podem estar variando de 1 a 3 milímetros, sendo também mais profunda e acentuada. Ocorre a ruptura do elemento, separando em duas partes, e pode também chegar a afetar a segurança dos elementos estruturais. Rachaduras, elas são mais complexas, porque ela tem uma espessura acima de 3 milímetros. Ocorre a ruptura do elemento, separando em duas partes, com aberturas maiores, ou seja, tem a abertura maior do que as trincas, profundas e acentuadas, sendo bem simples de notar a sua presença. Então, quando fissuras, trincas, rachaduras, elas começam a surgir, principalmente lajes, vigas, pilares, fundações, e tendem a ser mais graves, porque elas vão interferir especificamente na estrutura. E para isso, é preciso chamar um profissional especializado para analisar isso, fazer um plano, elaborar um plano ali de recuperação do local, onde está presente essas anomalias. E geralmente as fissuras, trincas, rachaduras, elas podem ser ativas, ou seja, elas tendem a aumentar com o tempo. Então, como foi explicado anteriormente, as diferenças entre fissuras, trincas e rachaduras. Primeiramente, é relativo à abertura, desse tipo de anomalias. Enquanto as fissuras têm abertura de 1 milímetro, as trincas já conseguem separar, dividir em duas partes o elemento e tem abertura de 1 a 3 milímetros. Já as rachaduras, já são bem maior do que 3 milímetros. Então, o surgimento de fissuras, de trincas, rachaduras, elas podem ser ocasionadas por diversos fatores, tá? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre as alterações químicas, que podem ocasionar esses males. Alterações químicas, quando cális e sulfatos, eles são modificados com a ação da umidade, hidratando e aumentando o volume, podendo dobrar o tamanho da estrutura. Então, sabemos que os elementos, os materiais, cimento e outros tipos de materiais que compõem um determinado elemento, eles possuem alguns elementos químicos, tá? E com a reação dele, através de uma determinada umidade, o contato com a água ali, vai ocasionar uma reação e esse elemento ele tende a dobrar, aumentar de volume. E essa movimentação vai aí dando a origem, o surgimento de trincas, rachaduras. As acomodações da estrutura no
solo, né? Sabemos que antes de qualquer construção, é preciso fazer todo um estudo de sondagem para poder estar reconhecendo a resistência desse solo, qual o tipo de solo, onde está o nível, né, do lençol freático, para poder, após esse reconhecimento, elaborar um projeto de fundação adequado para uma determinada obra, tá? Então, às vezes, quando não se faz um estudo de reconhecimento desse solo e faz uma fundação, né, que não é uma fundação apropriada para aquele solo, esse solo ele pode não ter uma resistência para suportar as cargas, né, da edificação. Então, o que acontece? A edificação ela vai tender, né, a acomodar em um solo, vai acontecer os conhecidos recalques, que chama, tá? Então, existem 3 tipos de recalques e 3 tipos de acomodações. Temos um recalque uniforme, no qual a edificação ela tende, né, a descer ou a ceder de forma uniforme no solo. Temos o recalque diferencial, distorção uniforme, quando um lado, né, da edificação ela tende a descer. E temos o recalque diferencial generalizado, tá? Ou ambas as partes, né, tende a descer nesse solo. Então, essa movimentação, né, essa acomodação da estrutura da edificação no solo vai acontecendo o que? O surgimento de trincas, rachaduras nessa edificação. Dilatações térmicas. O contato do elemento, né, da edificação, do elemento estrutural, estando exposto, né, aos raios solares, ao calor, à radiação, faz com que ocorra também o surgimento de trincas, fissuras, rachaduras, tá? Então, aqui temos um exemplo de uma laje no qual ela não tem uma determinada cobertura, então ela está recebendo diretamente toda essa radiação, né? Toda essa radiação. Aqui temos um outro exemplo no qual essa laje ela está coberta. Mesmo estando coberta, ainda existe um efeito, né? Essa radiação ela tende a refletir para o interior aqui, né, dessa laje, tendo contato com essa laje. Então, o calor, ele faz com que esse elemento, ele se dilata, né, e retrai, ou seja, quando está muito quente, vai tender o quê? A dilatar, né? Então, vai acontecer o quê? Toda uma movimentação de esquentar esse elemento, né, e de esfriar. Então, essa movimentação, né, e essas mudanças térmicas faz com que aconteça o surgimento de trincas e fissuras, rachaduras na edificação. Aqui temos um exemplo de que o recebimento, né, dessas radiações, né, estando à exposição térmica, aconteceu fissuras aqui nos cantos dessa edificação. Retração do material. Retração ela está muito relacionada com a perda de água do material, a perda de água do concreto, do revestimento argamassado. Então, quando ele está em processo de secagem, período de secagem, vai acontecer a perda de umidade, ela retrai, ou seja, o volume, né, do material ele é reduzido. Então, quando existe essa diminuição de volume, vai acontecer todo esse processo aqui, né, o surgimento de trincas, fissuras no material. Infiltração, né, quando existe um elemento estrutural ali exposto à água, com o tempo vai acontecendo fissuras, né, e aumentando para a trinca, e aí vai dependendo, né, de como, né, que está, assim, não recuperar esse elemento, com o tempo essas trincas, fissuras vão tender a aumentar, tá? Então, essas trincas, fissuras, elas são caminhos, né, para essa água estar percorrendo, tá?
Então, quando essa água ela caminha, né, por essas fissuras, trincas, elas chegam a atingir, dependendo do elemento estrutural, a armadura, né, o aço. E aí provoca a corrosão desse aço. Vibrações e trepidações, ou seja, o excesso de veículos trafegando na rua, elevadores, proximidades com obras assim, metrô, ou seja, qualquer movimento, né, que faça com que a estrutura vibre, né, também pode causar rachaduras e trincas. Também essas anomalias elas podem surgir devido à formulação do produto, a forma de preparo, o erro na aplicação, sobrecarga de uso, né? Às vezes a edificação foi calculada para uma determinada carga, mas aí quem vai usar, né, coloca outro tipo de carga ou sobrecarga aí, né? Ou seja, sobrecarga colocada ali de forma inapropriada, né? Retirada dos elementos de escoramento durante a fase construtiva. E existem outros sinais e explicações, como problemas com fluxo de água, lençol freático, problemas de execução, problemas de projetos e muitos outros. A execução de obras, né? Para a execução de obras é preciso, primeiramente, escolher os materiais adequados para aquela obra. Deve-se atender às especificações vigentes, que serão o quê? As especificações técnicas, as especificações normativas. Que são essas especificações, as normas que vão determinar os índices de qualidades necessários. Então, as escolhas dos materiais, elas vão depender das razões técnicas, econômicas, ambientais e de estética. Do ponto de vista técnico, deve atender aspectos de resistência, compressão, tração, flexão, cisalhamento, torção, trabalhabilidade. A trabalhabilidade está relacionada à facilidade de estar manuseando aquele material. Durabilidade, ou seja, se aquela obra ela vai ser uma obra temporária ou obra definitiva. E higiene, que envolve o ser humano e o meio ambiente, ou seja, toda uma organização ali no canteiro de obra, né? Organização de materiais e de trabalho. O econômico está relacionado com o capital que está disponível para a execução dessa obra, no qual faz todo um orçamento detalhado, né, no qual temos o preço de material, de aplicação, conservação, transporte, de manutenções. Então, o desempenho de um material, sua mistura ou aplicação, eles podem ser observados de duas formas. De forma direta, né, no qual você observa ali no local, né, a evolução. Por exemplo, se tem uma fissura, você vai avaliar se essa fissura ela vai estar aumentando, né, a sua espessura, a sua profundidade, se está evoluindo para uma trinca. Ou seja, a observação direta ela vai demandar um certo tempo. A observação indireta ela é realizada através de ensaios nos laboratórios. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.